No Sport TV, hein? Que jogo? Jogo que mexe na ponta da tabela. É muito importante para o Bragantino, né? Porque agora se posicionou como um candidato à vaga na Libertadores. Ainda está um pouquinho distante, mas enfim, precisa justamente vencer os jogos para tentar se aproximar. A gente pode até botar a tabela aí para dar uma dimensão do que significa em termos de pontuação para o Bragantino. Para o Flamengo a gente já sabe, né? Ou passar o Inter, caso o rival tropece na rodada, ou manter a aproximação. Na verdade, para o Flamengo, manter esses 2 pontos de diferença até o confronto direto ainda está valendo, né? Pensando aí em possibilidade de título, porque aí poderia vencer o Inter e o Flamengo pode fazer o Inter entrar em campo dentro dessa rodada, não mais na liderança. Sim. Né? Então é uma forma de pressionar o adversário. Quando o Inter enfrentar o Sport dentro da rodada ainda, no meio da semana, o Inter poderá não estar mais na liderança. O Bragantino ainda está do seu lado aí, Lino. É o 10º colocado com 47 pontos. À frente estão Corinthians e Atlético Goianiense com 48. Hoje, a vaga que tem que ser buscada é a do Grêmio, né? Teria que alcançar o Grêmio, que hoje está com 53 pontos. Mas e a gente está botando o Atlético Goianiense com esses 48 aí, porque a bola está rolando agora e o Atlético Goianiense está ganhando o Santos. Né? Está ganhando? Tá 1-0 o jogo, por isso que a gente atualizou ali a pontuação. Mas está com 1 a menos em campo, né? A gente vai falar desse jogo ainda nessa edição do Troca de Passe. Mas o Bragantino está mirando ali no Grêmio. Agora, ainda tem Grêmio na final da Copa do Brasil, se ele ganhar, abre mais uma vaga. Né? Enfim, ainda tem coisas que podem mudar nessa tabela de classificação para Libertadores, inclusive depois do Campeonato Brasileiro, né? Porque a final entre Palmeiras e Grêmio é só depois da 38ª rodada. Vamos dar uma olhada nos campinhos aí, quais são as escalações prováveis para esse jogo, começando pelo Flamengo do Rogério Ceni, escalado assim. Hugo Souza vai ser o goleiro até o fim do campeonato, né? O Diego Alves não volta mais. Isla, o Ilharão resolveu essa defesa do Flamengo aí pelo lado direito, hein? Com o Gustavo Henrique e o Felipe Luiz. Quando o Rogério fazia isso como substituição, não estava dando certo. Agora, ele precisa substituir o Diego, né? Que tomou cartão amarelo. Então tá entre o João Gomes como uma opção mais defensiva e o PP como um jeito de sair mais para o ataque. E acho que a posição do Gerson também varia, né? Se entra um ou se entra outro, pode mudar a função do Gerson. Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, esse quarteto aí que tanto sucesso fez sob o comando do Jorge Jesus e que parece que volta a se entender um pouquinho melhor agora, né? O andamento do trabalho do Rogério Ceni. O funcionamento do time é visivelmente melhor, né? O Flamengo hoje... Eu detesto ficar comparando o tempo inteiro o Flamengo de hoje com o Flamengo do Jorge Jesus. Acho injusto com o trabalho de agora. É outra construção de equipe, é outro momento. A pandemia alterou tudo. E a gente ficar toda hora comparando não favorece em nada o Flamengo. Mas é que nesse momento a coisa está boa. E quando está boa a gente lembra do Jorge Jesus, né? O time consegue encontrar soluções dentro de campo. Eu aposto muito no menino João Gomes. Acho ele forte o suficiente para ser volante, mais habilidoso também, com explosão. Ele tem trabalhado mais a movimentação dele dentro de campo. O PP também é bom jogador. Né? Mas o João Gomes não faz o que o Diego vinha fazendo no time, né? Porque a mudança da defesa com a entrada do Arão pelo lado direito também resolve, não diria que seja um problema, mas enfim, consolida um desejo do Rogério Ceni, que é ter uma saída de bola mais trabalhada no meio do campo. Mas eu acho que pode até ser melhor para o Flamengo, porque se você pensar na movimentação do Bragantino e pensar que por ali tem sempre o Claudinho, você ter alguém como o João Gomes pode até ajudar um pouquinho mais do que ter alguém como o Diego. Sim. O Diego talvez não tenha sido submetido ainda a esse tipo de pressão, a esse jogo de centro de campo, a esse meio habilidoso, a esse mano a mano diferenciado. Ele não é um marcador, Barreto. Pedrinho, no jogo do Flamengo contra o Vasco, a gente, além de ouvir você e o Maestro Júnior nos comentários, o Gustavo Villani na narração, eu de Júnior e Bruno Cortes, com as informações no gramado, a gente ouvia também tudo que acontecia em volta do gramado, né? Essa coisa do estádio vazio. Ele pegou o Benítez para marcar agora, né? Que é um bom jogador por ali. Né? Eu não sei se a acústica do Maracanã é melhor que a de outros estádios, eu não sei o que acontece. Eu tenho a sensação de que eu ouço mais as coisas que acontecem dentro de campo do Maracanã, nas nossas transmissões. Não sei por quê. Mas, assim, a gente ouviu muito as instruções do Vanderlei Luxemburgo,
inclusive um momento divertido de uma discussão dele com o Rafael Claus, que era o árbitro, né? Claus foi dar uma bronca por causa de uma reclamação e disse, foi eu não, foi ali atrás. Ó. E ali atrás, hoje em dia, é uma galera, né? Principalmente no Maracanã. O espaço reservado à diretoria virou uma espécie de área VIP, né? Já que a gente não tem torcida. Mas, Pedrinho, a gente ouvia muito o Rogério pedindo para as linhas se aproximarem. Cobrava muito isso do Gustavo Henrique, né? E ele chamou muitas vezes o Gerson também. Ele tinha essa preocupação de que a defesa do Flamengo tivesse um pouquinho mais alta para que a pressão na saída de bola do adversário funcionasse melhor. Então, Barretinho, só para dar um toque também, depois do confronto contra o Flamengo, do Bragantino, o Bragantino tem Sport, Goiás e, por último, o Grêmio, que já pode ter sido campeão da Copa do Brasil. Enfim, não uma pode. Tabela que... Não pode, porque a final da Copa do Brasil ficou para depois, né? É verdade. Por causa do Palmeiras. Verdade. Tem esse Aí você suspense pega dois times aí brigando para não cair. A questão do Rogério, eu acho que foi isso que ele ajustou, que faltou um pouquinho na equipe dele. Eu acho o Rogério um cara de uma ideia excelente de jogo. Essa questão, quando ele manda subir, Barreto, é justamente quando você perde a bola ou quando você está atrás e o passe do adversário é para defesa ou o adversário está conduzindo para o próprio campo. Esse passe para trás, essa condução para trás é um indicativo para o time subir para poder pressionar. Quando o Flamengo perde a bola também, e aí eu falo daquelas coisas dos lixos de informação, a gente, por natureza da cultura do futebol, a gente quer ficar próximo ao nosso gol, porque a gente acha que próximo ao nosso gol a gente está defendendo melhor. Só que quando você joga com a ideia de jogo do Rogério, que é levar muitos jogadores à frente, né, para criar tantas oportunidades, ter movimentação em tabela, se ele não recuperar a bola imediatamente ali, ele está exposto atrás. Por isso que quando ele perde a bola, esses jogadores que estão atrás têm que correr para frente para fazer a tal da pressão pós-perda. Então isso é muito frequente em times de Rogério, de Sampaoli, de Fernando Diniz. E no segundo tempo o comportamento é um pouquinho diferente, que eu acho que ele se desgasta muito. No primeiro tempo, ele tem amassado muito o adversário justamente por esse critério, né? Por esses princípios de jogo de perde e pressiona. E por mais que fique repetitivo, a gente precisa lembrar que tem futebol sendo jogado em fevereiro, né? Pelo Campeonato Brasileiro, futebol na continuidade, né? E o Campeonato Brasileiro está avançando pelos meses de verão. Uma temporada que já foi, né, diferente, teve um tempo longo de paralisação e depois muito jogo encavalado, muito quarta-domingo. E vai continuar. Tá puxado, né? Tá puxado. Isso interfere diretamente, Barreto. Claro que sim. Interfere, porque quando a gente fala de intensidade, eu já falei isso algumas vezes, a intensidade ela é referente ao modelo de jogo, ao terreno que você joga, à temperatura. E jogar em uma temperatura que os atletas jogam, não tem como ter intensidade. Temos que atualizar nossa tabela, até já tiramos a tabela aí para dar um F5, porque o Santos empatou. Então o Atlético Goianiense não está mais com aqueles 48 pontos ali não. Claro que aquilo ali é só um retrato do momento, né? A classificação completa a gente mostra no fim do jogo, ainda dentro aqui do troca de passes. Agora é hora de trazer a escalação do Bragantino, vice-líder do retorno, não é isso? Pontos corridos, faz uma belíssima campanha. O Bragantino que teve enfiado em zona de rebaixamento, né? Lutando ali para não cair durante um tempinho no Campeonato Brasileiro. Custou se acertar, mas o brilho técnico do Bragantino é espetacular. Belo trabalho do Maurício Barbieri, que já foi treinador do Flamengo, né? Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Líger e Edmar. Raul, Líger, né, que fala. Raul, Eric Ramírez e Claudinho. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Arthur, Ítalo e Elinho. Completaço. Tem força máxima à disposição o Maurício Barbieri e tem o Claudinho vivendo um momento muito especial, né, Lino? Completou 100 jogos, fez gol e virou artilheiro do Campeonato Brasileiro, tudo no mesmo dia. Eu ia brincar agora, dizer, o Pedrinho é da posição, eu não sou. É o tipo de jogador que a gente paga ingresso para ver, né, cara? Porque ele é habilidoso, ele é inteligente, ele é competitivo. E é o tipo de cara que a gente estava achando que estava morrendo no futebol brasileiro, né? Aquele 10 de movimentação que ao mesmo tempo é inteligente, ele corre na direção da bola para tocar, ele corre no espaço
por trás da defesa, ele tem uma leitura de jogo espetacular e o Barbieri soube usar muito bem esse jogador, tem todo o mérito, sim. E vira segundo atacante muitas vezes também, sim, né? Sim, que é a função do meia, né? Desse cara que joga por dentro, de encostar no centroavante o tempo inteiro. O Ítalo também é meia. Foi contra o Flamengo que o Claudinho fez um golaço, um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro. Sim, foi. Lá no Maracanã. O pianinho. Isso, e depois dá aquela pancada, né, Pedrinho? Jogador de muito recurso, né? Sim, eu acho que ele ainda é aquele jogador que a gente estava citando aí do terrão, né? Do jogo intuitivo, criativo. E quando o Lino fala que cada vez está mais escasso, é justamente pelo posicionamento, né? Muitas vezes os meias hoje eles são deslocados para a beirada para ficar fazendo esse corredor aí auxiliar de lateral. E o Barbieri, como o Lino falou, é verdade. Botar um posicionamento dele onde ele se sinta confortável para ter as pernas descansadas, a mente, o cérebro com muito oxigênio para raciocinar. E aí ele consegue fazer esse jogo maravilhoso, que já ele vai estar na seleção brasileira. Ele é muito completo, Barreto, para a função que ele exerce. Ele é criativo, finaliza bem, inteligente, tem bom passe, tem drible. Ele é completo naquela função. Agora, olha que interessante, né? Eu estava lembrando do gol do Claudinho contra o Flamengo. Que diferença do Bragantino daquele jogo para o de amanhã. Quando o Flamengo empatou com o Bragantino, foi aquela sequência que teve surto de Covid, o Flamengo tinha voltado do Equador e conseguiu alguns resultados importantes, né? Empatou com o Palmeiras e nos outros jogos só venceu. E acabou empatando com o Bragantino em casa. Aquilo foi considerado um grande tropeço do Flamengo na época, porque o Bragantino estava brigando lá embaixo, né? E o jogo de amanhã, o torcedor do Flamengo vê com outros olhos, né? Se ganhar do Bragantino, qualifica como candidato a título mesmo, né? O Flamengo sempre foi candidato a título, sempre brigou lá em cima, mas assim, é o tipo de vitória que dá moral, que, né, pressiona o Inter. Porque o objetivo do Flamengo é chegar na penúltima rodada com o Inter em condições de ultrapassar o Internacional. Então, esses jogos prévios, eles são estrategicamente fundamentais. Não tem como não pensar neles como obrigação de vitória. O problema da obrigação de vitória é pegar um time no nível hoje do Bragantino. O Bragantino hoje joga futebol. Esqueça que alguém possa torcer para Bragantino ou Flamengo. Sente diante da televisão e curta. É jogo para você se divertir, cara. Nosso F5 ficou doidão aí. Tira daí. Subimos o Fortaleza e o Goiás. Eu falei, nossa senhora, um jogo só mudou tudo na tabela do Campeonato. Fortaleza está voando. Não foi tanto assim que mudou, não. É realmente um jogo que pode mexer muito. E o peso é grande, né, Barreto? Exatamente, Pedrinho, porque nesse momento a gente fica de olho em tudo, né? Os números que os estatísticos trazem, por exemplo, o Inter está com 66% de chance contra 30% do Flamengo. É muito, né? Mas a rodada anterior era 76-13. Né? Porque o que os estatísticos calculam, na verdade, né? Quantos resultados daqui até o fim do campeonato favorecem o Inter, tornam o Inter campeão, quantos resultados favorecem o Flamengo, né? Eu vi uma rodada favorável pode mudar tudo. Pedrinho? A gente esquece que vale 3 pontos. Então não adianta você perder do Bragantino e ganhar do Inter, né? Então você tem que fazer o dever de casa. O dever de casa pro Flamengo, a gente falando do Flamengo agora, é vencer o Bragantino. É vencer os jogos que antecedem esse confronto com o Inter. Para justamente levar, se o Inter vencer seus jogos também, levar essa diferença que ele pode tirar nesse confronto. Imagine se ele chega para o confronto com o Inter com a diferença de 4 pontos, que aí não vai depender dele ainda para a última rodada. Então, o peso, você tem que levar esse jogo aí, o mais importante de todos, cara. O que está difícil é botar o Atlético e o São Paulo de novo nessa briga, né? É porque a sensação é que, tecnicamente, são dois times que patinam, né? Mas o Flamengo e o Internacional vão precisar também cumprir a responsabilidade antes do confronto direto. O Flamengo vai enfrentar o Corinthians. O Internacional tem o Sport, o Flamengo tem o Bragantino. Mas o Internacional tem o Sport e tem o Vasco da Gama. E aí você começa a interferir em vários pontos da tabela. A confusão é muito grande até os dois se encontrarem. Mas eu tenho a impressão de que a tendência é de que eles se encontrem, um podendo alcançar o outro. Aí sim a gente vai ter quase uma decisão de campeonato, né?